Tá bom, mano. Vamos lá, vamos falar. Vitória 2, Vasco 1. Aí vem Coutinho na bola, levantou para a área, Verratti! Sempre ele. Algo que não deve se repetir, Eric Faria. Já eu passo a bola para você, porque o Jamerson vem, botou na frente, vai daí, arriscou, teve desvio, Léo Jardim! E quando a gente diz que é a vez do Vasco avançar, consequentemente o Vitória volta para marcar. Onde é que está o Janderson, que é o centroavante? Marca também, boa bola do Coutinho, o Ryan bateu pro gol, Arcanjo! Vai ficar com a sobra o Puma Rodrigues. Joga para a área mais uma vez, levantou João Vitor, toca de cabeça, sem força amortecida, fica com o domínio Arcanjo. Primeiro com o Janderson, depois com o Jamerson. Não, calma, quando for pra cobrar o Diniz, a gente cobra o Diniz. O Diniz nem treinar com o Vasco treinou, nem encontrar o elenco encontrou. Continua sendo o pseudo treinador Felipe, né? Que até agora não fez nenhum trabalho minimamente decente na carreira, nem na Série D do Campeonato Carioca. E tá lá, pô, na beira do campo lá com a camisa do Vasco, que é amigo do Pedrinho. É maneiro demais, mano. Ficou lá no chão sentindo o Verratti. E aí teve... Acho que o árbitro não deu nem a falta, né? Acho que foi a pancada na cabeça e como manda o protocolo, ele paralisa. Ah, não. Foi falta sim. O braço alto. Não, só... Porque ficaria ele e tipo assim, fora mano, já do jogo de agora. Com esse lance aqui é uma cabaçada absurda do Mateuzinho. O Paulinho já tá alto porque ele tá pulando, ele não tá abaixado. E ainda assim, o cara consegue acertar uma cotovelada na cara dele. E é o único lance que poderia fazer o Vasco ganhar esse jogo. Por quê? Se o Vasco com 1 a mais parecia que tava com 3 a menos, com 11 contra 11, ele ia tomar outra sacolada. Assim como ele tomou uma sacolada jogando lá na Venezuela contra o Porto Cabelo. E não tinha, olha só, não é nem estádio que tem altitude. Jogo normal, mano. E aí o Vasco vem jogar contra a Vitória, fica com 1 a mais, com 30 minutos do primeiro tempo. Ele tem um jogo inteiro pra jogar com 1 a mais. E aí começa o filme de terror. 32 minutos do primeiro tempo. Tira o cartão amarelo. E é isso que é foda, porque o Vasco, além de tudo, ele consegue sempre fazer o contorno mais dramático pro seu torcedor, sabe? Ele consegue sempre fazer o pior enredo. Parece que o cara que tá escrevendo lá a história do que vai acontecer nos jogos do Vasco, ele é um cara que quer que o torcedor do Vasco faleça enquanto assiste, pô. Porque é um jogo que, teoricamente, por mais que o Vitória não seja o Manchester City, sabendo o estado do Vasco e como o Vasco tem sido nos últimos anos, eu já imaginava que o Vasco poderia perder esse jogo e vida que segue. Porque o Vasco só ganha jogo em São Januário com a torcida quase fazendo gol. Porque o time é uma merda e se comporta pior ainda. Então eu já imaginava que era um jogo que o Vasco pudesse perder. Só que aí não, pô. O escritor, o roteirista da história dos jogos do Vasco, ele foi lá e falou assim, não. Torcedor do Vasco, você tá desesperançoso. Eu não quero ver você assim. Porque você desesperançoso, perder o jogo, não vai doer. Mas tem que doer pra você, pô. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Vitória jogando 2/3 do jogo com um jogador a menos, pô. E vamos deixar vocês fazerem um gol ainda. Que aí você pensa, pô, um jogador a mais ganhando o jogo, aqui é 3 pontos, né? Beleza, então, legal. Vermelho pro Mateuzinho. Legal. O João Vitor. Esses são os jogadores mais recuados do Vasco, tá? Esforça no lançamento na esquerda. Nuno botou no peito. O português faz o passe. No Coutinho aparece. Devolução do Nuno Moreira, passou o Piton, a bola pra ele, cruzamento pro Verratti. E eu já vou falar também que eu tô cansado de ficar me fazendo de maluco, tá bom? Vou falar também. Mano, hoje foi o dia que eu chutei o balde, mano. Hoje é o dia que eu já falei, se eu não for processado hoje, é lucro total, porque, mano, eu vou me segurando, tentando ser o mais polido possível, mas tem dia, mano, que não tem a mínima condição. Esse tipo de lance aqui, olha só. Esquerda, Nuno, botou no vou falar, né? Excelente jogada do Vasco, tá? Nuno pisou pro Coutinho, Coutinho pisou pro Nuno, Nuno achou o Lucas Piton. Beleza, vou falar do Lucas Piton. Ah, Renato, aí você tá pegando no pé porque seu time tá perdendo. Irmão, pega todas as assistências do Lucas Piton, todas esse ano, e você vai ver que é muito mais o Verratti recebendo um tijolo e transformando em um lance de gol do que um cruzamento na medida para o atacante completar. Esse é mais um cruzamento que ele joga a bola para dentro da área, atrás da onde está o centroavante, o Verratti dá passo para trás, cabeceia indo para trás e faz o gol. Eu volto a dizer, o Lucas Piton é uma mãe marcando
que sempre se justificou como titular do Vasco, e eu sempre defendi que ele fosse titular, porque ele entregava muito ofensivamente. Ano passado, principalmente até em gols. Ele entregava em gols e em assistências. Só que chegou num ponto, mano, que o Vasco não faz jogada nenhuma, só toca a bola pra merda do Lucas Piton, que tá uma merda, e ele fecha o olho e joga na área. E aí, às vezes, ele dá a sorte do Verratti, que é um jogador competente, finalizando, consertar as merdas do cruzamento que ele dá. Porque, mano, é um bagulho inacreditável, pô. É mais um que o Verratti. Se você for ver, não é um que o Verratti tá indo, ele vai de encontro ali. Mano, ele tem que voltar. Só que aí, vamos lá. Não, o Lucas Piton não pode ser criticado, porque ele deu mais uma assistência. Mano, se colocar qualquer um cruzando pro Verratti, vai fazer o gol, porque o cara é um alienígena. O Lucas Piton não tá jogando porra nenhuma, velho. Sou Piton, a bola pra ele, cruzamento pro Verratti. Não é um passo pra trás, não. É 2, 3 passos pra trás. E pode ver, se você estiver duvidando, achando que eu tô de perseguição, moleque, eu tô me segurando pra falar isso há muito tempo. Olha todas as últimas assistências dele. A minha vontade, viado, é fazer igual o Cláudio na Kings League, mano. Pegar as 2 horas de jogo, ficar aqui assistindo o que o Lucas Piton fez nesse jogo inteiro, velho. Pô, nos gols sofridos, mano, dá um bote no segundo tempo com o Vasco 1 a mais, mano. É um negócio que você não consegue acreditar que o cara é profissional, mano. Do Vasco! Ele é impressionante na grande área! Aquele setor, aquele habitat. Tem características mais parecidas com a do Paulinho, mas ele está pensando também, o Hugo é um jogador com muita força física, bola aérea também, que vai ser importante nesse jogo, né? E o filho do Felipe ainda tirou o Coutinho desse jogo, pra mim também não fazia sentido nenhum. O Vasco estava com espaço, estava com um jogador a mais. São boas opções também dos dois técnicos. O Vasco, Nuno, bateu pro gol, bem colocado, faz a defesa com tranquilidade. Fez a abertura no Puma Rodrigues, encosta Jamerson. A bola vai sobrar com esforça. 10 minutinhos. Segundo tempo. 1 pro Vasco, 0 vitória. Felipe Coutinho levou pro pé direito. Bateu pro gol. Lucas Arcanjo. Aí vem cruzamento. Vem bola pra área. Levantou. Olha o desvio. Legal que não mostra o lance que surgiu. Vamos relembrar. O Vasco tem um jogador a mais, correto? Então o Vasco tem 11 em campo. Os caras têm 10. Dos 10 que ele tem em campo, um é o goleiro, certo? Então, sobram 9. Desses 9, 2 estão aqui fora da área. Então, sobram 7. Moleque, tem um batendo a p da falta. Sobram 6. Aí tu vai fazer a conta na área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores. Mano, o que o Vitória tem de jogador em campo, o Vasco tem de jogador na área. São 10 contra 6. E um dos 10 do Vasco pode usar a mão. Bola pra área, levantou. Olha o desvio, pegou daqui, voltou. Gol de centroavante. O que eu faço? A linha será traçada. Todo aquele movimento para saber se está em condição legal. Renato Kaiser não participa do primeiro lance. Quem toca é o Edu. Léo Jardim faz uma defesa parcial. A queima-roupa. Mas é gol de ação para essas 3 substituições. Não, e ainda tem mais. Porque, pô, às vezes eu sou muito bonzinho pra comentar. Mas eu tô fazendo a conta aqui que são 10 jogadores do Vasco contra 6 jogadores deles. Só que além de serem 10 contra 6, ficam 3 em condição de finalizar. 1, 2, 3. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Vasco que não estão fazendo nenhuma dentro da área, pô. Pegou daqui, voltou. Gol de centroavante. A linha será traçada. Todo aquele movimento para saber se está em condição legal. Renato Kaiser não participa do primeiro lance. Quem toca é o Edu. Léo Jardim faz uma defesa parcial. A queima-roupa. Mas é gol de ação para essas 3 substituições. Deu para pegar e dizer assim, ó, tem espaço para jogar. Verratti toca a bola pro Puma. Ele vai bater pro gol. Ou será que tentou cruzar? E é foda, mano. Porque chegou um momento, velho. Pô, é triste falar essa... Mas ninguém respeita o Vasco. Tipo assim, o Vitória tá com 1 a menos. Pô, conseguiu fazer o gol. Pô, vamos segurar esse pontinho. Não, mano. O Vitória prefere ser atacado porque sabe que o Vasco é um lixo e continuar atacando que sabe que dá pra ganhar mesmo com 1 a menos do que se defender, pô. É um negócio, mano, que a situação é tão inacreditável. O torcedor do Vasco hoje sente falta de ser zoado, pô. Tá ligado? Porque, tipo assim, quando o teu time tá bem ou quando o seu time representa o mínimo de perigo, ele perde um jogo, as pessoas vão te zoar. Quando o teu time se porta da maneira que o Vasco se porta, as coisas acontecem com o Vasco e o torcedor de fora vem e fala assim: viado, e teu Vasco, hein? Puta que pariu, mano. Inacreditável, mano. Vou te falar, mano. Fui assistir lá o jogo, mano. Tava pensando em fazer uma fezinha até desistir. Eu fui ver 5 minutos pra ver se apostava e desistir. Você tá a vida toda torcendo pra e tá aí. Pô, parabéns. Pô, moleque, a minha vontade é chegar pros caras e falar: mano, zoa aí, ô filho da p...
Zoa aí, mano. Não me fala parabéns, não. Não quero parabéns teu não, mano. Zoa aí, pô. Faz com que eu me sinta alguém que tá torcendo pra um clube de futebol, pô. Mas não tem como. Não tem como. O Vasco vai pra um jogo. Mano, o Vasco estava 7 jogos sem vencer. Nesse bolo aí, tem time da Venezuela, tem Operário que tá jogando a 2ª divisão, tem agora esse jogo aí contra o Vitória que ele ficou 60 minutos com um jogador a mais. Inacreditável, pô. E aí sabe o que me pega? O jogo que o Vasco teria pra fazer em casa, a gestão ainda pega e vende pra Brasília. Ou seja, os jogadores fazem uma vergonha na Venezuela, pegam o avião, vão pra puta que pariu. Aí fazem uma vergonha na puta que pariu, pegam um avião, vão pra casa do... Aí fazem uma vergonha na casa do... Pegam um avião, vão pra Salvador. Aí fazem uma vergonha em Salvador, pegam um avião, vão pra Minas. Fazem uma vergonha em Minas e não vem no Rio hora nenhuma. Mano, eu volto a dizer, jogar no Vasco é um paraíso. É um paraíso. É um desejo de todo profissional, mano. Os caras, antes, jogavam no Vasco, eles vinham pro Vasco, ficava 3 meses sem receber, pá, não jogava nenhuma, o time era rebaixado, eles saíam, entrava na justiça, ganhava. Por exemplo, o Vasco deve 11 milhões pro Wendel. Aí tu pergunta, pô Renato, que Wendel? Perfeitamente, você não sabe quem é. Por quê? Porque ele nunca fez nenhuma pelo Vasco. O Vasco deve 11 milhões pra ele. Por quê? Não pagou o salário do cara na época, e aí o salário aumentou, e aí juros, correção, e quem paga? O babaca do Vasco. Porque o diretor, o dirigente, o pilantra que fez essa... já saiu há muito tempo. E aí só vai revezando os pilantras. Só que agora, tá ligado? Agora, em 2025, é diferente, tá ligado? Em 2025 a gente tem uma nova tecnologia no Vasco. Que qual que é a parada? Você chega no Vasco, você não faz nenhuma. Todos os torcedores se apaixonam com você. Por quê? Se o time, ninguém faz gol, ninguém faz nenhuma, ninguém faz um desarme. Eu desarmei, eu sou ídolo. Eu fiz um gol, eu sou ídolo. Então o que acontece? O cara chega no Vasco, recebe 500 mil. Aí ele vira ídolo sem fazer nenhuma. Aí ele já não quer renovar. Por quê? Porque ele quer 750. Só que agora, não é igual em 2015 não. Que em 2015 os caras recebiam de 3 em 3 meses. Agora pinga certinho. Os caras recebem em dia. Então, você joga no Vasco, você joga pra uma torcida grande, a torcida grande te ama, a diretoria paga em dia, você não toma cobrança hora nenhuma e tu não faz nenhuma da vida, viado. É um negócio inacreditável, cara. É inacreditável. Mano, eu elogio muito a torcida do Vasco aqui. Aliás, se não fosse a torcida, o time já tinha até acabado. Mas, moleque, eu volto a dizer, em relação à cobrança, moleque, é uma vergonha, mano. É uma vergonha. A gente tem um presidente que vai fazer aniversário de tempo sem dar uma entrevista coletiva. O cara não bota a cara pra nenhuma. No início ele ainda fazia uns stories ali com o efeito da Yasmin Brunet. Agora nem isso. Até privar o Instagram privou. Removeu o torcedor dos seguidores lá e é isso. Boa, boa. Não dá uma coletiva. Hoje sai a notícia que ele queria sair do cargo porque não tá aguentando o rojão. E aí convenceram ele a ficar. Moleque, é um clube amador, pô. É um clube amador jogando a Série A. Tipo assim, honestamente, eu volto a dizer, eu nunca fui o cara que fica fazendo campanha, desassocia, público zero, porque eu acho que tá ruim com, fica pior sem. Mas eu não tenho a cara de pau de chegar pro torcedor do Vasco e falar assim, não, mantém pagando o seu sócio torcedor aí, pô. Porque é muito importante o seu dinheiro pra ajudar o Vasco a recuperação e voltar a ser o que o Vasco sempre foi. Não é. O dinheiro que você tá colocando, o Vasco vai pegar e vai contratar o Lloyd. O dinheiro que você tá colocando, o Vasco vai pegar e vai contratar o Jean Davi, pô. Entendeu? Vai contratar o Capasso pro merda do Felipe chegar na entrevista coletiva e falar assim, você gosta do jogador, eu não gosto. Ele é um jogador ruim. Se ele fosse bom, ele tava jogando. E aí ele queima o ativo do clube que poderia ser vendido pra outro clube. Ah, Renato, não vai ter otário que compra. Claro que tem otário que compra, cara. O Vasco é um otário que compra jogador ruim de todo mundo. Tem outros clubes que são otários. Não tanto quanto o Vasco. Talvez o Vasco não recupere o quanto investiu. Mas pode recuperar uma parte. Mas não. O Felipe tem que dar chilique na coletiva, sendo que ele nunca ganhou um jogo como treinador interino do Vasco. Legal. Viado, tipo assim, é o que, tipo, fica muito claro quando você para pra perceber um pouquinho do que é o dia a dia do Vasco. Não tem como você falar que já tá no pior momento, porque tem um jogo daqui a 3 dias, tá ligado? E aí qual que é o jogo do Vasco daqui a 3 dias? Lanús fora. Ah, mas o time da Argentina hoje em dia não é tudo isso. Beleza, o Vasco acabou de perder de 4 com o time da Venezuela. E aí? Dele pro Jamerson, encosta Ronald. E 28 de segundo tempo, pressão do Vitória. Pro Renato Kaiser, tira a marcação. Baralhas, dominou, bateu bonito. E ele vindo pra cima, o Vasco com a mais. O Vasco terá 3 competições. Olha isso. Renato Kaiser pro Vasco. Olha isso. Nas costas do Tietê. Ele vindo pra cima, Vasco com a mais. Gustavo botou na frente, trava a marcação do escanteio pro Vitória. A bola lá na esquerda. Mais à frente, cruzamento. Aí o Hugo Moura.
Antes o Hugo Moura ainda marcava, né? O volante pitbull, pô, dá bote. Nos últimos jogos, já entregou gol contra o Puerto Cabello na Sul-Americana, entregou gol contra o Palmeiras no Brasileiro, não tá marcando ninguém, não dá um bote em ninguém, chega na cara do gol, perde todas as oportunidades que tem, lance assim, 41 do segundo tempo, o time com a mais na linha da pequena área, o cabeceio que o filho da faz. A chance do Hugo Moura! Manda a bola pra Lloyd, velocidade, Verratti na área, cruzamento pro Verratti. Lloyd bateu pro gol na direção da área. É sábado que vem. Beleza. 42 aqui. Mano, olha o Lucas Piton nesse lance. Porque vão falar que é perseguição, mano. Vai ter torcedor do Vasco. Olha só, torcedores de outros times, vocês podem não acreditar no que eu tô falando, tá? Mas vão aparecer torcedores do Vasco pra me criticar, porque eu estou criticando o Lucas Piton. Sim, o Vasco que não vence há 700 jogos, que acabou de perder um jogo com um a mais por 60 minutos, vai ter torcedor advogando pro jogador. Pode ter certeza do que eu tô falando. Aí pra vocês não acharem que é perseguição, mais um lance no mesmo jogo. Vamos lá. 32 aqui. Passa um pouquinho mais estranho por Fabri. Ainda assim ele vai duelar e ganhar do Piton. Caindo o Fabri. Jogou pra área. Aí olha o Léo Jardim. Tirou Gustavo. Moleque, e tipo assim, Deus ainda falou, mano. Não, Vasco. Vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo é demais com a torcida de vocês, mano. Hoje não. Hoje pelo menos um pontinho faz. Pro torcedor falar assim, pô, jogamos mal, mas pô, pelo menos um pontinho. Ele falou, pô. Só que o Vasco falou, não, pô. Vamos lá. Olha isso aqui. Vamos fazer o exercício de novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O time inteiro do Vasco está dentro da área. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 11 e um que pode usar a mão contra 6 e nenhum que pode usar a mão, tá? 11 contra 6. E aqui, importante, tá? Na trave é o Lucas Piton. A chance mais uma vez na bola parada. Ronald. Jogada ensaiada pro Baralhas. De primeira será? Levantamento pro Gustavo Silva. Arrumou. Eu dou uma chance pra vocês não acertarem quem tá dando condição. Olha o Kaiser! O Lloyd tá lá pedindo impedimento, tá? Podem ficar tranquilos, que vai estar impedido. E vamos lá, mais uma vez. 11 contra 6 que eu fiz a conta, né? Tem um jogador pra finalizar pro gol, outro jogador pra finalizar pro gol. Se esse aqui chegar e falar assim, não, faz você! Tem outro jogador chegando pra finalizar pro gol. E assistindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Do Vitória! Pra virar carnaval em Salvador! Renato Kaiser diz: o 9 tá na área. Jogada legal, Baralhas levanta. Gustavo Silva arruma. Viado, é muito triste, mano. Porque, tipo assim, a Força Jovem lá da Bahia, a família da Força Jovem da Bahia, fez uma nota muito interessante no último jogo, pedindo para que quando o clube chegasse, quando o Vasco chegasse lá, os torcedores não fossem pedir foto com os jogadores, não fossem pedir autógrafo, não fossem cantar nome. E eu sempre tento entender o lado do torcedor off-Rio, o cara que não é do Rio de Janeiro, porque ele tem poucas oportunidades de acompanhar o clube. O clube que ele torce é de um outro estado, então quando o clube vai lá, ele vai querer tirar uma foto com o jogador, ele vai querer... Mas, moleque, chegar no ponto de uma torcida organizada, ter que pedir pra própria torcida, tipo assim, mano, rapaziada, olha só, gente, olha só, nossa situação, a gente não ganha nenhuma, não sei quantos anos, nosso time é uma merda, só contrata jogador lixo, esses caras não estão nem aí pra nenhuma, o time tá tomando no rindo, não tira a fotinha e não pede autógrafo pra eles não se acharem craques. Moleque, é esse o ponto que o Vasco chegou, pô. Por quê? Se não fizer nota, os caras vão pedir foto pro Lloyd, pô. Os caras vão pedir foto pro Souza, que voltou pro Vasco por ser amigo do Coutinho, cara. O Souza está no Vasco ainda, mano. É que é desesperador, mano. O Vasco virou um cabide de emprego de amigo. O time
tem Souza e Alex Teixeira. Alex Teixeira que não foi bem na Série B há 3 anos atrás e voltou pro Vasco, porque o Coutinho voltou e ele é amigo do Coutinho. E não satisfeito, o Vasco trouxe também o Souza. O Souza não entra pra jogar 1 minuto. Aí tu pensa, mas tudo bem, né? O Coutinho é o melhor do time. E aí, pô, traz 2 ali, deixa no elenco e tal. Pô, dá pra fazer esse ponto. Só que não para por aí. O treinador do Vasco hoje é o Felipe, que é treinador por ser amigo do presidente. Ah, Renato, não, pô, você tem que avaliar os trabalhos que ele fez. Você tá sendo injusto, mano. Ele treinou, sei lá, o Tigres na Série B do Carioca, o Bangu na Série B do Carioca. E ele não teve êxito nem nesses times. Essas experiências que deram pro Felipe pra ver o que ele conseguiria tirar dali jogando num nível, sendo treinador num nível mais baixo de futebol, foram mal sucedidas. E o que ele ganhou? Um cargo no Vasco. E aí o cara é treinador do Vasco hoje, e o que vai acontecer? Ele vai sair porque chegou o Diniz. O Vasco demitiu o Carille antes do Papa falecer, mano. Já tem um novo Papa. O Diniz ainda nem treinou o elenco. Pra vocês terem noção de como as coisas estão acontecendo no Vasco, velho. E aí o Felipe, que fez mais um trabalho péssimo, ele não vai ser demitido, pô. Ele vai sair pro Fernando Diniz entrando, pro Fernando Diniz entrar, e aí ele vai voltar pro cargo dentro da diretoria. Ou seja, quando ele teria que teoricamente ser punido pelo trabalho péssimo e perder status e perder reputação, ele vai para uma função mais importante ainda. Então, tipo assim, é o Souza lá mamando no Vasco, é o Alex Teixeira lá mamando no Vasco, é o Jean Davi lá mamando no Vasco, o Lloyd Augusto mamando no Vasco, o Felipe mamando no Vasco, o Pedrinho, que eu não sei que ele tá fazendo, porque é um presidente que, tipo assim, ele errou na tomada de decisão, tudo bem, mano, errar é humano, pô. Persistir no erro é burrice, mas às vezes vai acontecer, mas pelo menos tu vai lá e bota a cara, pô. Moleque, vamos falar um negócio aqui desesperador. Eu tô rindo porque é inacreditável, tá? Não, o Payet, o debate dele já é outro. O debate dele agora é se ele tá dando cu ou não. Tá recebendo 1,5 milhão por mês. Enquanto ele tava jogando bola, eu ainda defendia, porque ele era o cara que mais jogava nesse time, na minha visão. Quando entrava em campo, pô, participava dos gols e tal. Agora o debate do Payet é se ele tá dando cu ou não. Pô, eu vi um post do Ryan Santos lá, que apareceu pra mim na timeline no Twitter, que é um post demoníaco, cara. Que é tipo assim, rapaziada, a mídia está inventando fake news. Essa expressão em francês não quer dizer penetração, quer dizer ser mamado. Então, eles estavam falando sobre ser mamado e não sobre ser comido. Irmão, não quero saber o que o Payet tá fazendo, irmão. Se ele tá comendo, se ele tá sendo comido, se ele tá mamando, se ele tá sendo mamado. Ele tá recebendo 1,5 milhão, viado. Ele tá recebendo 1,5 milhão no Vasco, cara. Não é possível. E eu tô falando dos caras que nem estão jogando. Porque os que estão jogando, todo mundo já sabe que é vergonhoso, né? Isso aqui, mano, é um lance de 11 contra 6 dentro da área. E os caras finalizam com 3 sobrando, pô. E aí, como é que fica? Sabe qual é o foda? A gente vai pegar a tabela aqui, né? Legal. Vamos lá. Jogos do Vasco. Vasco começa o campeonato, joga contra o Santos, né? Tá jogando mal pra estádio lotado, torcida apoiando, Vasco vira o jogo. Ganha. 2-1 no sufoco, beleza. Vai jogar fora de casa, 3-0. Aí volta pra jogar dentro de casa, contra o Sport. Estádio lotado de novo, 3-1 pro Vasco, ganha mais uma. Aí vai jogar fora de casa, perdeu de novo. Aí o Vasco vai jogar dentro de casa. Não. Aceitaram na boa. Vamos jogar no Maracanã. Beleza. 2 torcidas lá, empate. Vai jogar fora de casa, perdeu de novo. 3 jogos fora de casa, 3 derrotas, né? Beleza. Aí, calma. Renato, tua lógica foi por água abaixo. O Vasco jogou dentro de casa. Teoricamente faria sentido. Mas olha aqui onde é que foi o jogo, no Mané Garrincha. Por quê? A gestão achou uma excelente ideia pegar o único estádio que você vence jogos e falar, eu vou jogar em Brasília. E aí o Vasco foi jogar em Brasília. E aí o que aconteceu? Perdeu o jogo. Foi pra 8ª rodada, fora de casa, né? Perdeu o jogo. Aí, 9ª rodada, Vasco vai jogar em São Januário. O que vai acontecer? O estádio vai estar lotado de novo. Se o Vasco ganhar esse jogo, o próximo em casa, o Vasco manda pra Minas Gerais. Tipo assim, parece uma esquete do Porta dos Fundos, pô. Não dá pra acreditar que esse negócio tá acontecendo, mano. Não dá pra acreditar que esse negócio tá acontecendo, velho.